Olha a minha camisa. Tá torto como sempre. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. E esse vai ser um vídeo um pouco diferente do que a gente normalmente faz. Normalmente quando eu vou gravar um vídeo eu faço todo um roteiro bonitinho, organizado e tal. Mas esse vai ser um vídeo de especulação barra teoria e coisas. E aí eu achei que valia a pena talvez dar assim uma bisoiada, dar assim um sneak peek behind the scenes de como o meu cérebro caótico funciona, conectando os pontos e tal. Pra quem não tenha assistido o vídeo sobre The Jedi, o capítulo 13 de The Mandalorian, quando eu tava gravando esse vídeo, eu tive um momento meio eureka, e aí eu prometi que eu ia falar sobre esse momento eureka e o que me ocorreu naquele momento. Então eu vou inserir o clipe inteiro do momento eureka agora. Eu não sei se eu gosto muito dessa história, primeiro de tudo porque, assim, se ele foi treinado durante esse tempo e tal, tarará, por que ele não sabe falar? Agora... Ah! Caceta! Quando o Império surgiu, salvo engano, o Imperador colocou o centro de poder dele ali onde era o Templo Jedi. E ainda que não seja exatamente isso, mas assim, ele roubou várias coisas do Templo Jedi. Jesus, será que ele roubou o Baby Yoda? É por isso que o Baby Yoda não lembra? Porque, tipo, ele fez alguma coisa com a memória do Baby Yoda? Caceta. Eu não tinha pensado nisso antes. Como eu disse, quando a gente tava na sessão ali da Ahsoka explicando um pouco do backstory do Grogu, quem não lembra, lá no capítulo 13, a Ahsoka tem um momento em que ela tá meio que conversando telepaticamente com o Grogu, os dois sentindo os sentimentos uns dos outros e tal. E aí ela explica toda a história do Grogu e ela conta que ele foi criado no templo em Coruscant, que ele foi treinado por vários mestres, que quando o Império... Peraí que o computador tá fazendo barulho. E que quando o Império ascendeu ao poder, ele foi escondido e depois alguém sequestrou ele, ou roubou ele, ou levou ele do templo em Coruscant. E aí, a partir dali, a memória dele fica sombria e ele passou a esconder as suas habilidades na força. É basicamente esse o backstory que a gente tem do Grogu. E, como vocês viram ali no clipe, eu pensei, nossa, e se o Palpatine tiver roubado o Grogu e usado ele para fins do plano dele de contingência, etc. E foi mais ou menos essa a ideia que eu tive. E aí eu comecei a dar uma pesquisada e eu achei que valia a pena parar e falar com vocês um pouquinho sobre o que está acontecendo e por que eu tive essa ideia e explicar todo o backstory por trás dessa ideia. Só para fins de contexto, na trilogia Marcas da Guerra a gente descobre que o Palpatine tinha um plano de contingência porque ele sabia que eventualmente o Império ia cair e não ia conseguir protegê-lo e aí, portanto, ele precisava ter um plano B. O nome desse plano B era contingência e ela tinha vários braços, assim, um dos braços do plano de contingência era a expansão dos mapas e do que se entende sobre navegação para além da orla conhecida da galáxia, para além do Outer Rim, na direção das Unknown Regions, né, das regiões desconhecidas. A gente agora, depois do episódio 9, sabe que isso foi importante porque isso foi o que permitiu que o Palpatine chegasse a Exegol, onde tem lá todo o rolê da ressurreição dele e tal, e lá a gente sabe, enfim, pela novelização de Rise of Skywalker, que um culto chamado The Sith Eternal pretendia trazê-lo de volta e reestabelecer a religião, enfim, o modo Sith de vida, e para isso eles clonaram o Palpatine e tentaram de várias maneiras viabilizar um corpo para ele, mas nenhum dos corpos estava aguentando de maneira satisfatória ou os corpos vinham, mas não eram Force Sensitive, que foi o caso do pai da Rey. Eu sempre digo que o pai da Rey foi um clone que não deu certo porque é isso mesmo, assim, ele era um clone do Palpatine
que veio sem ser Force Sensitive, e aí ele foi descartado na tentativa de que, se ele fosse solto pela galáxia, ele eventualmente poderia gerar um herdeiro Force Sensitive que pudesse servir enfim, corpo para o Palpatine, e foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, durante essa temporada de Mandalorian, a gente teve lá no episódio 12, né, no The Siege, os tanques com os corpos dentro e aquela mensagem estranha do Dr. Pershing e tal. E aí as engrenagens dentro da minha cabeça começaram a torcer e eu cheguei à conclusão de que, enfim, todo o rolê de clonagem com certeza também era um dos braços da contingência. Um outro braço da contingência era a Operação Cinzas, que apareceu no jogo Battlefront, que basicamente consistia em destruir um monte de planetas, tanto leais ao Império quanto leais à Aliança Rebelde. Inclusive Naboo estava no meio dessa confusão toda. Então a gente vai vendo aos poucos que, na verdade, a contingência era muitíssimo maior do que a gente imaginava e que ela provavelmente estava rolando, estava sendo construída há décadas. Assim, um grande demonstrativo disso é que o Observatório de Jakku começou a ser construído quando Gallius Rax era criança, e ele é um homem adulto de, sei lá, 50 anos, mais ou menos, na época da trilogia Marcas da Guerra. Então a gente tem aí o Palpatine claramente investindo nisso ao longo de bastante tempo. Tudo bem, eu sei que pode parecer estranho porque o Império só durou 20 anos, mas assim, o que o Palpatine estava fazendo antes disso? Será que ele não estava já desde o princípio planejando todas essas coisas e tal? Então, a minha lógica segue mais ou menos essa, de que o Palpatine tinha um grande plano de contingência que envolvia várias partes diferentes de engrenagem, e uma delas é o rolê de clonagem. Eu tava estudando isso e eu falei, eu vou voltar na primeira temporada de The Mandalorian e ver o que o cliente e o Dr. Pershing falam a respeito da criança. E uma primeira coisa que me chamou muita atenção é que, sim, eles estabelecem que a criança tem 50 anos, e se The Mandalorian se passa em 9, depois da Batalha de Yavin, né, 9 ABY, então a criança é de mais ou menos 41 antes da Batalha de Yavin, o que significa dizer que a criança tinha em torno de 9 anos quando começaram os eventos da saga Skywalker. Não sei se isso significava que ele era um girino e não, né, o Yoda piquititico, igual a gente conhece. Eu não sei como é a evolução da raça do Yoda, mas acho que era importante a gente ter mais ou menos essa percepção. A gente sabe também que os eventos da trilogia prequel se desenvolvem ao longo de um espaço de tempo aí de 10 anos, mais ou menos. Então, quando o Império ascendeu, o Baby Yoda tinha em torno de 19 anos, 20. Por aí. Isso tudo é importante porque a Ahsoka disse que ele foi treinado por muitos mestres ao longo dos anos, e eu não sei se isso é necessariamente verdade, mas aí de novo a gente entra no território de from a certain point of view, né? De um determinado ponto de vista, ele pode ter sido treinado por vários mestres ao longo dos anos. O que mais que é importante? Quando eu tava reassistindo os capítulos 7 e 8 de The Mandalorian, que são os dois últimos da primeira temporada, eu lembrei que o Moff Gideon, quando chega em Nevarro, ele tá acompanhado não só de Stormtroopers tradicionais, branquinhos, mas também dos AWR Troopers, ou Death Troopers, né? São os Advanced Weapons Research Troopers. E aí eu fui dar uma olhada no dicionário visual de Rogue One, porque até onde eu lembrava, essa era uma classe de Troopers que tinha um objetivo particular, que era defender ou proteger membros de uma determinada classe dentro do Império, que eram os oficiais responsáveis por pesquisas muito particulares dentro do Império. E aí até, enfim, fui caçar o dicionário visual, e aqui diz que o nome Death Troopers foi escolhido a dedo pelo próprio Imperador Palpatine, porque ele queria causar medo nas pessoas, porque ele sabe a importância do símbolo, e é por isso também que a Estrela da Morte se chama Estrela da Morte. E mais, o nome Death Trooper deriva de um suposto projeto dentro do Advanced Weapons Research Division que teria por objeto animar tecido necrótico. E aí, juntando isso com o que a gente já sabe sobre o episódio 9, faz perfeito sentido que esse rolê todo esteja conectado mesmo ao Palpatine. Além disso, eu tava olhando o dicionário visual e a gente tem as fotos das roupinhas dos imperiais de ciências. E as pessoas vão ficar chateadas que eu chame eles assim, mas é porque é mais fácil do que eu achar os nomes enquanto eu tô aqui na base do caos. Te lembra alguém?
Na verdade, eu nem sei se vocês conseguem enxergar direito. Depois eu boto a imagem se não tiver ficado bom. Mas tem também esses moços aqui. Lembra alguém? Os uniformes são muito parecidos com os uniformes do Dr. Pershing e dos dois caras que aparecem lá no capítulo 14. Eu nem assisti o capítulo 14 ainda. Assisti? Não assisti. É o próximo. O uniforme parece muito com o uniforme do Dr. Pershing e dos carinhas que aparecem lá no capítulo 12, atirando no computador, tentando apagar todos os registros do que estava acontecendo ali naquela base imperial em Nevarro. E aí, o que eu tô pensando é que, claramente, o Baby Yoda, o Grogu, ele foi objeto de experiência e de tentativas de clonagem, reanimação e de entender o que está por trás da capacidade de manipulação da força de alguém. Principalmente porque a mensagem do Dr. Pershing lá no capítulo 12 faz referência à necessidade de um doador que tem uma alta contagem de M-count, né, de midi-chlorians, conectando todas esses pedacinhos que ainda estão bastante soltos, porque, de novo, eu não quis fazer um vídeo muito estruturado, eu queria mostrar pra vocês, assim, mais ou menos como é que funciona a minha cabeça quando o tema são essas especulações e tal, até porque eu vou fazer o vídeo falando sobre Rise of Skywalker e eu acho que ele também vai ser um pouco caótico, então eu queria já introduzir vocês ao meu gênero de caos, mas pra mim, o que tá ficando cada vez mais claro havia uma divisão dentro do Império responsável pelo estudo da força, do que são os midi-chlorians e a relação deles com a capacidade de alguém de manipular a força. O Baby Yoda, o Grogu, foi objeto desses estudos. É potencialmente por isso que ele foi tomado de dentro do templo e sobreviveu ao expurgo Jedi, né? Sobreviveu à Ordem 66 e tudo mais, porque ele tinha um papel importante a ser desenvolvido dentro do planejamento todo do Imperador. Provavelmente toda a fase sombria a que a Ahsoka se referiu tem a ver com as experiências a que ele foi submetido. Vale lembrar que em Jedi Fallen Order, videogame que saiu no ano passado, né, que conta a história do Cal Kestis e tal, a gente tem a história de como Force Users eram corrompidos para virar inquisidores, né? Então, assim, a gente sabe que o Imperador ele já tinha todo um planejamento que envolvia o uso de Force Users para além de só ser, tipo, Sith e tal. Então, pra mim, tá ficando cada vez mais claro que realmente o Baby Yoda foi objeto dessas experiências. As experiências feitas nele têm a ver com a longevidade do Palpatine, tem a ver com esse plano da contingência, tem a ver com ele saber que o Vader potencialmente ia trair ele em algum momento e ele precisava ter um corpo onde ele pudesse seguir o seu reinado. Até porque o grande objetivo do plano de contingência do Palpatine era dizimar o que fosse considerado inadequado do Império. Assim, na cabeça dele, ele compara isso com um jogo de xadrez, que é tipo um xadrez de uma galáxia muito, muito distante, e ele diz que se você perdeu o Imperador, você perdeu o jogo. Então, se o Império não é capaz de proteger a ele, que ele precisava limpar todo o tabuleiro e pegar somente as peças mais essenciais e reestruturar um novo Império. Quando eu li isso, na época que eu li a trilogia Marcas da Guerra, eu assumi que isso quisesse dizer, assim, viabilizar que uma outra pessoa surgisse. Mas, claramente, eu não entendo nada do Palpatine, porque é claro que ele não quereria arrumar um império para um terceiro. Ele quereria ele mesmo seguir imperador. E aí um dos braços necessários para isso era investigar a longevidade. E é por isso que ele fala da tragédia de Darth Plagueis. E é por isso também que ele estava investindo nessa questão de clones e tudo mais. Então, basicamente, a teoria com a qual eu estou trabalhando no momento é a seguinte. O Baby Yoda, o Grogu, existia lá no Templo Jedi em Coruscant. Eu sei que a ideia de que ele tenha tido vários mestres é uma ideia meio... não sei se encaixa, mas assim, ao mesmo tempo também, durante o período Padawan, as crianças têm aula com várias pessoas, então eu acho que talvez o vários mestres seja meio que nesse sentido e nada muito mais complexo do que isso. Quando o Império surgiu, o Palpatine tomou o Baby Yoda e entregou para a divisão de Advanced Weapons Research, né, que é de
pesquisa de armamentos avançados, talvez. Eles é que fizeram todas as experiências em torno lá do uso de sangue com alta contagem de midichlorians. E aí, essa pesquisa em torno do uso do sangue com alta contagem de midichlorians está, de alguma forma, linkada com reavivar tecido necrótico, com clones, com outras questões. O Snoke é o voluntário a que o Dr. Pershing se referiu. Os corpos são potencialmente clones que eles tentaram usar e ainda não conseguiram fazer funcionar. Provavelmente o visual do Snoke se deve às experiências. É mais ou menos isso. Mas aí as minhas perguntas são, assim, como que eles perderam o Baby Yoda, né? Em que momento o Baby Yoda foi perdido para que o cliente precisasse contratar alguém para adquirir o asset? Acho que tá claro que o cliente trabalhava pro Moff Gideon. Isso aparece bem claramente lá no capítulo 8, então acho que não é um grande trauma assumir isso. O Moff Gideon está, em alguma medida, responsável por um setor do AWR, o Advanced Weapons Research Division, por isso que ele tem acesso aos Death Troopers. Tem uma informação de que o Moff Gideon foi executado. No episódio 8, o Din Djarin é que diz, ele é o Moff Gideon, e a Cara Dune diz, não tem como, o Moff Gideon foi executado por traição, crimes de guerra e tal. E o Din Djarin insiste e diz, não, é o Moff Gideon sim, eu sei porque ele conhecia o meu nome, não sei o que lá. Então pode ser que talvez a pesquisa de recuperação de tecido necrótico tenha funcionado, ou também pode ser que não tenha sido ele que foi executado, sei lá. Enfim, todas essas coisas provavelmente vão conectar lá com o rolê do episódio 9, os clones, o Palpatine e tudo mais. E aí eu queria saber de vocês, assim, primeiro de tudo, se esse formato mais caótico de, tipo, estou pensando nessa teoria, gostaria de dividir com vocês, funciona. Segundo, se vocês gostaram da teoria, se vocês concordam com a teoria, se vocês acham que ela faz algum sentido ou se ela só faz sentido na minha cabecinha caótica. E terceiro, se vocês gostam desses vídeos de teoria e especulação. Porque assim, eu sempre fico na dúvida porque eventualmente pode ser que eu esteja certa. E aí, tecnicamente, eu dei um spoiler sem querer. Além disso, eventualmente pode ser que a minha solução seja melhor do que a solução que a gente efetivamente recebe no final. E aí isso pode gerar expectativas, headcanons e coisas do gênero, e eu sou da teoria de que expectativas e headcanons são o caminho para o lado negro da força. E aí isso também pode ser um problema. Então eu queria saber de vocês se esse é um tipo de vídeo que vocês têm interesse que eu continue fazendo, ou se não, vocês preferem que eu evite falar de especulações e tal. Acho que é isso. Até a próxima, que a força esteja com vocês sempre, porque esse é o caminho.